Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Giane, eu sou do canal Sobrevivendo na Bélgica. Gente, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante e que cada dia tem crescido assustadoramente em todo o mundo. Fiquem comigo até o final desse vídeo para você saber do que nós vamos tratar hoje. Nunca se ouviu falar em tantos casos de crianças nascendo com espectro de autismo nos últimos anos. E isso é gritante. Não é só no Brasil, é em todos os países do planeta, inclusive aqui na Bélgica. Gente, eu tenho recebido diversos pedidos para estar trazendo informações concretas sobre como é a educação e como que é o acolhimento dessas crianças com autismo nas escolas da Bélgica. Então hoje eu resolvi criar esse vídeo para tirar a dúvida de todas as mãezinhas que estão vindo para cá, mas sem informação nenhuma, estão vindo com muitas dúvidas e nada de respostas. Hoje a gente vai tratar desse assunto, eu tenho certeza que vai ser muito útil para vocês e também para aquelas pessoas que você talvez conheça e precisa também saber de como que essas crianças são acompanhadas aqui na Bélgica. Uma porcentagem de mais ou menos 80 mil pessoas diagnosticadas com autismo, ou seja, é um número muito grande. E não só belgas, mas também todos os imigrantes que vivem aqui, inclusive brasileiros. Mas essa estatística aqui se refere justamente aos belgas e às crianças que nasceram aqui e que foram diagnosticadas com o autismo. Então, nós vamos entrar um pouco mais profundo nesse assunto e como que a escola consegue acompanhar, educar e também amar essas crianças de uma forma muito especial. 8 centros de atendimento, de acolhimento e de diagnóstico de autismo. Na região de Bruxelas são 4 e na região de Flandres também são 4. E elas são subsidiadas pelo INAMI. Uma das principais missões do INAMI é diagnosticar com profundidade e certeza as crianças com espectro de autismo e adolescentes também, porque depois da fase adulta também é possível diagnosticar algum déficit de atenção, algum déficit em outras áreas, que não seja especificamente o autismo. Então, esses centros de tratamento e de diagnóstico que existem aqui na Bélgica são basicamente para encontrar o diagnóstico, investigar até ter certeza 100% autista. Aqui na Bélgica, a educação especial ela é organizada em 8 tipos, cada uma para um tipo de deficiência ou dificuldade específica. Ou seja, se ele tem déficit de atenção, ele vai para uma escola. Se ele tem dificuldade em concentração, ele vai para outra escola. Se ele tem dificuldade em ler, ele vai para outra escola. Se ele é hiperativo, ele vai para outra escola. Essas crianças, elas são tratadas, cada um na sua especialidade, eles não se misturam. E a escola até maternal, até o terceiro maternal, ela acolhe todas essas crianças juntas. Pode uma criança autista conviver e estudar com outras crianças normais, digamos assim, no seu diagnóstico, são crianças saudáveis. Mas, a partir do primeiro ano, essas crianças elas têm que serem distribuídas para a sua classe específica. Elas não podem continuar com as crianças que têm a saúde mental normal, porque isso atrasaria o processo da criança autista. Mas essas escolas normais que têm o acolhimento de criança autista, ela não acolhe o tipo 1, as crianças tipo 1, tipo 5 e tipo 8. A tipo 1 são crianças que têm retardo mental, ou seja, ela não consegue entender o que ela está fazendo naquele ambiente, ela não consegue entender nem compreender o que a professora diz. O 5 ela tem, são as crianças que precisam de atendimento médico, aquelas crianças que têm deficiência motora também. Essas crianças também não podem ir para a escola normal. E o 8, que é também as crianças que têm distúrbio instrumentais, ou seja, a ruídos, a barulhos, essas crianças que não conseguem estar num lugar com muito barulho, pois nós sabemos que uma escola que tenha crianças
o barulho é extremo, a sirene da escola também, elas não conseguem ouvir, elas têm distúrbios severos quanto a barulhos exteriores. Então, essas crianças, elas não podem entrar no jardim de infância normal, que aqui na Bélgica se chama o maternelle, que vai até dos 2 anos e meio até os 6 anos. Eu já expliquei para vocês, né, os tipos de escolas especiais que tem aqui, que não é como nos outros países, que as crianças especiais vão para uma mesma escola e lá são tratadas todas da mesma forma. Não. Aqui, a educação especial na Bélgica, ela entende e compreende a necessidade de cada criança e de cada diagnóstico. Ou seja, eu já contei para vocês, para quem me segue lá no Instagram, se você ainda não me segue, por favor, te convido, me siga lá, porque lá eu conto muito da minha rotina aqui na Bélgica, tudo que eu tô fazendo, tudo que tá acontecendo na minha vida. Eu conto muito lá, eu compartilho muito dessas informações com vocês. E eu já contei para vocês também que a Isabela, ela tá no momento da despistagem. Para quem não sabe, Isabela tem minha filha que nasceu aqui na Bélgica, ela tem 4 anos. E a professora que diagnosticou, desde o ano passado, quando ela tinha 2 anos e meio que ela entrou, a professora me chamou e falou que a Isabela tinha qualquer dificuldade ali que ela ainda não sabia diagnosticar, mas que ela ia investigar mais. E depois ela, no final do ano, ela me faria outra reunião, a gente faria outra reunião pra gente conversar sobre o assunto. E no final do ano, realmente, ela me chamou e ela falou que a Isabela tinha ali qualquer déficit, ela ainda não sabia qual, mas era bom a gente investigar. Ela já tinha 3 anos e meio, então começou ali a minha luta, mas, entretanto, ela mudou de escola e foi super difícil, gente, foi muito complicado. Eu mudei por facilidade, né? Porque fica mais perto da minha casa, outra escola, a minha outra filha estuda lá, e tudo ficaria mais logicamente fácil para mim. Entretanto, para ela foi muito difícil, o processo foi doloroso, ela chorava, ela esperneava, ela não queria ir de jeito nenhum, ela recusava qualquer tipo de interação com a professora. Entretanto, com o passar do tempo e com o profissionalismo e o carinho daquela professora, ela acabou que se adaptou, mas o processo todo demorou por volta de uns 4 a 5 meses, que tem mais ou menos 2 meses que ela começou a gostar de ir para a escola, e as aulas já começou em setembro, ou seja, demorou um certo tempo. Entretanto, junto com isso, quando a escola, o processo começa na escola. A professora ela vai diagnosticar ali se o seu filho tem algum tipo de deficiência. Geralmente começa com 2 aninhos. Geralmente o diagnóstico ele vai começar com 2 aninhos. Quando a criança for para a escola. E ali ela vai perceber se tem alguma coisa de especial no seu filho. Descobrindo isso, ela vai te chamar para uma conversa, vai perguntar como que ele é em casa, como é que ele faz em casa. E ali ela vai juntando aquelas informações e vai ela mesma desenvolvendo o diagnóstico dela. A professora da Isabela, ela vai fazer 30 anos de pedagogia, ou seja, a mulher tem uma bagagem muito grande. Então, eu confiei muito no diagnóstico dela. Entretanto, nós duas concordamos que eu ia buscar uma ajuda especializada. Então, a partir tem 6 meses que a Isabela ela está sendo acompanhada por uma equipe de pedopsiquiatra. A Isabela, no momento, ela está com déficit de atenção, porque ela tem dificuldade de se concentrar. Entretanto, pode ser também da idade dela. Ainda não foi fechado um diagnóstico justamente por isso, que ela só tem 4 anos. Pode ser que mude. E antes disso tudo acontecer, a Isabela tinha dificuldade na fala. A gente já tinha até pensado de entrar com a logopede, que no Brasil é a fonoaudióloga. Mas depois que ela fez a cirurgia, que eu também contei para vocês lá no Instagram, depois que ela fez a cirurgia da amidalite, que ela tirou as amígdalas, ela assim, a evolução dela foi assim visível, ela melhorou bastante, ela começou a falar muito bem. Então a médica acha que com o passar do tempo ela vai alcançar os amiguinhos dela da classe e tudo bem, ela não vai precisar mais de acompanhamento médico. Entretanto, pode ser que isso não aconteça. Por isso que o diagnóstico precoce é importante.
ela já fez um exame, o médico ali, ele ficou observando o comportamento da criança ao montar puzzle, ao pintar, ao conversar, coisas muito básicas que o profissional ele fica ali investigando enquanto a criança está brincando e conversando. Então, ela fez esse exame, não soube ainda o diagnóstico, porque ainda não tive uma reunião com essa equipe médica, vou ter provavelmente esse mês ainda. E, como eu estava dizendo para vocês, o primeiro diagnóstico é na escola. Por isso que é tão importante, gente, a sua criança ir para a escola com 2 anos e meio. É por isso que aqui na Bélgica tem muitos defeitos, mas assim, eles são muito preocupados, eles são muito engajados no desenvolvimento infantil. E isso, para mim, é ótimo. O diagnóstico, aí sim, vai saber se ela vai continuar na escola normal, se ela vai precisar de uma fonoaudióloga. Não é isso. Você chegou aqui do Brasil ou de Portugal, seja lá de onde for, com seu filho, já diagnosticado com autismo, então, a partir do primeiro ano, a escola vai saber como direcioná-lo. Você leva ele na escola, faz a matrícula e ali a própria escola ela vai te auxiliar. As escolas aqui na Bélgica, elas são totalmente preparadas para isso. Inclusive, mesmo que o seu filho não aparenta, não tenha nenhum déficit de atenção, aparentemente, a própria escola vai diagnosticar com certeza e ali, juntamente com os pais, encontrar a melhor solução para essa criança e para o desenvolvimento pedagógico dela. A Isabela, a professora achou melhor entrar com a investigação precoce para que, ano que vem, gente, aqui na Bélgica, a escola obrigatória, antes era só a partir do primeiro ano, que a criança estava com 6 anos. Agora não, a escola obrigatória passa a ser ao terceiro maternal as crianças com 5 anos, de 4 a 5 anos. Então, antes que o ensino vire obrigatoriedade na vida dela, da Isabela, a professora achou melhor entrar com diagnóstico para que, se a gente conseguir até o final desse ano encontrar o diagnóstico preciso para ela, ano que vem a própria escola já vai saber o melhor direcionamento, o melhor caminho para que a Isabela tenha uma evolução muito mais significativa. Às vezes, a criança só está atrasada também, pode acontecer isso. No caso da Isabela, pode ser isso também. A criança, ela pode estar atrasada, a professora dela me disse que por volta de 6 meses de atraso em relação às outras crianças da idade dela. Entretanto, nesses 6 meses, ou nesses 4 meses que ainda falta para o ano letivo acabar aqui, que acaba no final de junho, início de julho, pode ser que a Isabela já tenha conseguido acompanhar os amiguinhos e esse acompanhamento dela com a equipe do hospital seja anulada. E se não for, ela continua sendo acompanhada e aqui o fonoaudiólogo, geralmente, ele entra juntamente com a educação da criança na escola a partir dos 6 anos. Mas se o médico achar necessário, pode ser que ele entre um pouquinho antes para auxiliar o filho na fala, para que ele venha falar de forma correta. Agem muito infantil, como os bebês se comunicam. É importante essa diferenciação, que criança fala como criança, não como bebê. E a Isabela tinha uma voz muito infantilizada, muito de bebê ainda, e agora está mudando conforme o tempo vai passando. Entretanto, se você quiser vir para a Bélgica e você não sabe por onde começar, eu te digo uma coisa, comece pela escola. É o melhor lugar, é onde vai te dar ali as coordenadas que você precisa percorrer para que você, o seu filho, a sua família se sintam acolhidos aqui. É toda escola que é assim? Gente, como em qualquer lugar do mundo, não são todas as escolas que são tão perfeitas assim não, tá? Eu tive, graças a Deus, eu tive não sorte, eu sei que é Deus que providencia, né, tudo isso para mim, mas as escolas que a Isadora passou, a primeira então, gente, eu sou apaixonada naquela escola até hoje, de lá. Foi uma escola que entendeu as necessidades da minha filha. Ela chegou sem falar francês, ela não queria se comunicar, ela recusou aprender o francês e a escola amparou, a escola acolheu,
A professora dela era um anjo. A mulher deixava de ter os momentos de lazer dela com os professores, nos horários de almoço, nas pausas, para estar com ela, para estar apoiando, que ela não largava a mão da professora para nada. E isso, gente, isso faz com que o nosso coração se encha de alegria, e a gente comece a olhar o país de uma outra forma, porque não adianta você ganhar muito dinheiro, não adianta você ser bem-sucedido se a escola não tiver esse suporte para você, para as famílias que vêm chegando. E eu fui muito bem acolhida, não são todos os brasileiros que conseguem essa bênção. Eu já ouvi muitos casos de mãezinhas que sofreram bastante com seus filhos na escola, porque os professores não empenhavam ali o seu melhor papel. Entretanto, todavia, porém, tem sempre o lado ruim, né? Você sempre vai encontrar aquele profissional que faz com má vontade, aquele que não dá o seu melhor para que o seu filho se sinta bem, para que o seu filho se sinta acolhido. Isso existe, né, em todo lugar. Mas, assim, a Isabela tem sido acolhida, tem sido amada, tem sido cuidada com muito carinho, inclusive pelos amiguinhos dela, que diante das dificuldades dela, então as crianças lá vai e ajuda ela já sabe fazer, mas ajuda. E tem os ateliês dentro da própria sala dela, os casacos de pintura, né, que elas vestem, ao contrário, como as batas dos hospitais, elas têm que vestir e depois elas têm que tirar. E é muito interessante o quanto que as crianças aprendem com isso, aprendem brincando, inclusive vestir o próprio casaco sozinhas, entrando dentro do casaco, e é uma coisa mais linda do mundo. É assim que elas começam a ser independentes e criar autonomia desde muito cedo. Mas não fique com medo se você vem para cá. O conselho que eu te dou é: acredite na sua intuição. Você que é mãe, você tem uma intuição poderosa. Acredite nela. Se você sabe que o seu filho vai ser bem cuidado, vai ser bem tratado, deixei aqui relatos da minha própria vivência. Então, eu jamais traria aqui em verdade. E se você tiver alguma dúvida, você pode buscar também na internet. Você busca lá educação especial na Bélgica, que você vai ler inúmeras matérias falando sobre isso, de como que é importante encontrar o diagnóstico cedo. Mas tá vindo para cá, tá com medo? Não tenha medo. Você vai ser acolhida, você vai ser tratada. Ai, quanto é que custa, Giane, para ter esse acompanhamento médico, essa equipe lá do hospital? Gente, para mim, que tenho a Mutuelle, que é o plano de saúde daqui, eu pago muito baratinho. De avaliação global, esse exame, ele é caro. Eu paguei, acho que 150 euros no total, de família, aí sai pelo mesmo preço da Mutuelle. Você paga 8 euros em cada sessão. O auxílio do CPAS, fazer a sua carta medical urgente e assim você ter direito também a ser acompanhado aí, o seu filho ser acompanhado com todas as equipes necessárias para o bom desenvolvimento dele, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não esqueça, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que se eu não souber, eu vou perguntar para a professora da minha filha, eu vou perguntar para a médica quando eu for na consulta e eu vou trazer a resposta correta para vocês, tá? Se você também quiser saber mais, eu vou lá no meu Instagram, todas as sextas-feiras, às 20 horas, eu tô sempre trazendo um profissional para a gente estar discutindo sobre temas muito importantes. E eu já há algum tempo tenho buscado um profissional para a gente estar falando sobre os distúrbios pedagógicos e neurológicos que vêm acometendo cada vez mais crianças, não só na Bélgica, mas no mundo todo, né? Quais as causas, quais os sintomas. Eu quero tratar desse assunto de uma forma muito sutil e leve, mas ainda não encontrei nenhum profissional que queira e que tenha tempo para estar fazendo essa live comigo. Assim que eu conseguir, a gente vai estar trazendo e vocês vão poder fazer suas perguntas lá ao vivo. Então, se você ainda não me segue no Instagram, me siga lá, porque eu estou sempre atualizando vocês sobre tudo, principalmente sobre escola, educação, hospital. Eu mostro para vocês os hospitais lá, levar
a Isabela ou de ir nas consultas, eu também traduzo para pessoas que não falam francês. Então, eu estou sempre mostrando hospitais aqui para vocês lá no Instagram. Então, vai lá, corre lá. Giane Sobrevivendo na Bélgica também. Se inscreve lá, me segue lá, que você vai ficar por dentro da minha rotina aqui. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, me ajuda tanto, gente. Tanto que vocês não têm ideia. Eu quero chegar aos seus 6 mil inscritos o mais breve possível. Eu quero continuar aqui informando vocês, dando dicas e ajudando também. Que Deus abençoe ricamente. Eu vou me despedindo por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.